Olá, eu sou Lisandra Trindade e este é o Pode Questionar, que já recebeu gestora, treinadora, arquiteta, psicóloga, mentora, influenciadora, narradora, mulheres que em várias posições ajudam a construir a história do esporte. A palavra que marca a minha convidada de hoje é experiência. Ela tem muita experiência com futebol, dentro e fora do campo, dentro e fora do Brasil, em clube, em seleção, no profissional e na base. Ela tem diploma americano, títulos na bagagem, uma Copa do Mundo pela frente. Ou duas, né? Porque ano que vem a gente tem Copa do Mundo Feminina no Brasil e daqui a 2 meses, Copa do Mundo Feminina Sub-20 na Polônia. E se eu te disser que ela pensa em outra coisa mais do que isso, tô mentindo, não é isso? Camila Orlando, técnica da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, obrigada. Um prazer imenso estar aqui com você, Elisandra. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa abertura. E é isso, com certeza não tem nada na minha mente a não ser a Copa do Mundo. Falar pra todo mundo que eu falei aqui, acredite no seu sonho, tá? Porque eu estou convidando Camila pra vir aqui desde antes da estreia, enfim, conseguimos. Que bom que deu certo. Não, tudo no seu tempo. É isso, deu certo. E eu matar uma curiosidade do povo, porque as pessoas ficam pensando assim, pô, técnico de seleção, entre uma data FIFA e outra faz o quê? Você tá de férias agora, né? Ai, quem me dera. Entre uma data FIFA e outra, a gente tá planejando, né? Ainda mais agora que a próxima data FIFA, na verdade não é nem a próxima data FIFA, né? O nosso próximo compromisso com a seleção é a Copa do Mundo. Então a gente tá planejamento total, tentando mapear tudo que pode acontecer, né? Tentando mapear tudo que já aconteceu de positivo até aqui, para que a gente possa estar mesmo sabendo que talvez coisas novas irão surgir, e provavelmente irão surgir dentro da competição, mas para tentar estar o mais preparado possível. Mas né? Na prática, mapear é o quê? Você tem ali menos de 2 meses. O que dá tempo de fazer nesse período? Bom, o que a gente está fazendo aqui agora, né, dentro da nossa equipe técnica, a gente está analisando os jogos que a gente foi muito bem e tentando entender o que aconteceu 2 dias antes e o que aconteceu um dia depois, tentando entender como foi cada momento do jogo ali, quais as atletas que estavam juntas dentro da hora que a gente foi melhor na partida, quem fez o gol. Então a gente tenta mapear todos os detalhes ali, obviamente também mapear os jogos que a gente não foi bem, que a gente não teve vitória e sofreu gols, entender o que aconteceu, se tinha como minimizar aquilo, se realmente não dependia da gente, né? Obviamente a gente está jogando contra outro adversário, né? Que também está treinando, se preparando, ou se realmente tinha alguma coisa para fazer. Então isso que a gente está fazendo e obviamente analisando as nossas jogadoras, né? Entendendo se a gente está realmente tentando da melhor forma possível fazer a escolha mais técnica possível, né? Então atleta que melhor combina com o nosso modelo de jogo, que melhor combina com as ideias, que já se adaptou a diferentes adversários, estão tentando fazer todo esse mapeamento, que é o que a gente está fazendo agora. Você se reúne com a sua comissão, vocês veem vídeos, vocês devem revisitar anotações que fizeram nesse período todo, e aí vamos falar, vocês vêm de um título sul-americano em fevereiro, aí depois 2 amistosos, me corri se eu estiver errada, 2 amistosos contra os Estados Unidos, um empate, uma derrota e um empate, né, nessa Perfeito. ordem, 3 amistosos em Portugal, uma derrota pesada, né, para a Finlândia, 4-1, e depois 2 vitórias sobre Coreia do Sul e Portugal, exatamente. Perfeito, foi exatamente isso que aconteceu esse ano. E obviamente antes do Sul-Americano a gente teve um período de preparação também na Granja, que foi muito importante, né? Foram 15 dias. Tem um balanço disso, Camila? Olha, eu tô muito feliz, assim, eu acho que a gente teve um caminho até de preparação até a Copa do Mundo muito bom, assim, de muitas oportunidades, de muito entendimento de como tá a categoria de base a nível sul-americano e obviamente mundial também, né? Através dos nossos adversários a gente consegue perceber um pouco, né? A gente não joga contra todo mundo, mas a gente já jogou, Estados Unidos jogou contra outros adversários, Portugal jogou contra outros adversários que a gente pode enfrentar. Então, eu falo que a gente fez uma ótima preparação. A gente conseguiu analisar e mapear um bom número de atletas. A gente tem ali cerca de 60 atletas mapeadas dentro desse ciclo. A gente conseguiu aperfeiçoar também o nosso modelo de jogo, convocação a convocação, ficar mais claro, mais fácil para que as atletas compreendam, porque é muito rápido, pouco tempo de treinamento. Eu acho que foi um período assim excelente. Estou muito feliz com o que a gente já viveu até agora. E esses adversários foram estratégicos, pensando na fase de grupos da Copa? Porque vem aí Inglaterra, Canadá e Tanzânia. Então, América do Norte, comecei Europa, América do Norte
E a África? E vocês pegaram um asiático. Essas escolas se assemelham? Me fala um pouco. Exato, perfeito. Assim, eu acho que casou bem, né? Não foi tão planejado. Obviamente a gente não sabia qual ia ser o nosso grupo da Copa do Mundo, mas casou que realmente funcionou muito bem, porque na última data FIFA a gente pegou 3 escolas diferentes, então deu para entender o que muda, como que a gente tem que se adaptar a esse momento de pegar 3 escolas diferentes, como vai ser na fase de grupo. Obviamente a Inglaterra e o Canadá, a gente tem uma referência maior de como jogar contra elas, né? A gente pegou Estados Unidos e México, então dá para entender bem como o Canadá vem, qual provavelmente é a força do Canadá por ter sido campeão, né? Inclusive da CONCACAF. A Inglaterra, apesar de ter um estilo de jogo diferente de Portugal, jogou também contra os Estados Unidos. A gente consegue, através do jogo contra os Estados Unidos, entender um pouquinho da Inglaterra e, obviamente, entender como é que está a evolução do jogo na Europa através de Portugal, que se classifica pela primeira vez na Copa do Mundo. A nossa grande surpresa vai ser ali, né, a África, mas eu acredito que a gente vai tentar minimizar isso com bastante estudo, com bastante análise da Tanzânia, entender o momento e sabendo e tentando usar a nosso favor, né? Não contra a gente, mas a nosso favor, que a Tanzânia estreia na Copa do Mundo, né? É a primeira vez que a Tanzânia está na Copa do Mundo, a gente vai tentar usar isso a nosso favor ali, também numa estreia de Copa do Mundo, estreia de início de campeonato e estreia na competição. E Inglaterra foi finalista na Copa passada, falando de equipe principal, sim, né? Na Copa de 2023, a gente sabe que as equipes colhem no principal aquilo que plantam na base. Tende a ser o seu adversário mais difícil? Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, não dá pra saber, né? Copa do Mundo, assim, é a minha primeira também, mas já deu pra ver que é uma competição, né? De tudo que a gente já estudou, uma competição muito rápida, com pouquíssima margem pra erro. Eu tenho certeza que vai ser uma fase de grupo muito forte, mas que vai preparar bem a gente para os nossos objetivos, é o que a gente mais quer. Mas eu acredito que a Inglaterra tende a apresentar um jogo mais difícil, né? E um pouco mais distante do que a gente já enfrentou também. Eu acredito que o Canadá esteja um pouco mais próximo ali dos Estados Unidos e México. Nesse planta e colhe, o que a base brasileira feminina hoje está plantando, na sua opinião? Olha, aí, estendendo o olhar. A gente está falando de sub-20, a gente está falando da sub-17, com o trabalho que a Hilane Silva faz. Hoje, Bia Vaz comandando a sub-15, falando de clubes também. Sim. Bom, assim, eu tenho certeza que essa seleção sub-20 já está colhendo o que foi plantado lá desde 2017, depois do licenciamento da Conmebol, né? Mas eu vejo que a gente está plantando uma base muito forte. Eu vejo que acompanhei nesse final de semana, eu tive a oportunidade de acompanhar o amistoso da sub-17 contra a equipe do Santos. Tive a oportunidade de acompanhar também a sub-17 no Sul-Americano. E é impressionante de ver como a evolução de uma idade para outra está acontecendo realmente de uma forma exponencial, assim, e eu fico muito feliz. Tenho certeza que a gente vai colher bons frutos do que a gente está plantando agora na base. E a palavra de ordem internamente de vocês ali em seleções femininas dentro da CBF, eu sei que é integração. Perfeito. Então, como é que essa integração acontece na prática? Vocês, treinadoras da base, junto com Arthur Elias, vocês se reúnem, vocês conversam sobre tática, sobre as atletas, vocês precisam ter uma linha de trabalho, um estilo de jogo parecido, porque na verdade, está preparando para o outro, né? Perfeito. Bom, assim, desde que eu cheguei na CBF, o Arthur sempre foi muito enfático de que ele não quer engessar nada das minhas ideias de jogo, da forma com que eu trabalho, e muito pelo contrário, né? Eu acho que o que ele quer é um alinhamento da ideia da gente realmente representar um DNA ofensivo, um DNA técnico. Então não existe nenhum alinhamento de um padrão de jeito de jogar. Mas, obviamente, né, eu sempre olho para cima, eu sempre olho para os jogos da seleção principal para entender o que é possível agregar ali, se não for de tática, que seja de físico, se não for do físico, que seja do mental, mas sempre tento agregar alguma coisa para que quando elas tenham a oportunidade de estar lá, elas estejam mais preparadas nesse quesito, né? Mas, por um lado, eu fico feliz da gente não ter esse único alinhamento estratégico tático, mas eu acho que, como a gente está se conhecendo mais, eu acho que esse alinhamento está acontecendo de uma forma natural, da mesma forma que não acontece de baixo para cima também. A Hilane não tem que fazer a mesma estratégia de trabalho que eu faço para que eu possa olhar para as atletas dela e trazer para a sub-20, mas o que a gente tem tentado fazer é conversar sobre esse DNA brasileiro mesmo e aprofundar e deixar ele mais claro para todo mundo e principalmente para a gente, claro. E a Thaís Lima, que é goleira do Benfica e que hoje é goleira da seleção sub-20, ela é muito simbólica dessa integração, né, não, Camila? Porque, assim, a primeira que percebeu Thaís foi a Hilane. Uhum. E aí, Arthur Elias convocou no ano passado e ela jogava pela base portuguesa, passou a jogar
pelo Brasil. Primeiro na seleção principal e agora também na Sub-20. Como é que é essa relação de vocês ali, falando de atletas? Perfeito, né? A Thaís, assim, em nenhum momento em outros momentos foi, tudo bem, ela tá vindo pra principal, teve algum... Não tudo bem, né? Mas assim, a gente tá vendo Jogou na principal com 17 anos. A gente tá tendo uma visão, né? A principal tava tendo uma visão além da Thaís, né? Eu falei, não, eu acho que quando a Thaís vier pra Sub-20, eu tenho certeza que ela vai ter muito o que agregar. Então é assim que a gente percebe. A gente não percebe, não existe nenhuma... Não sei se eu posso falar essa palavra, mas não existe competição entre uma categoria e outra. O primeiro que tá todo mundo trabalhando para que essa atleta esteja na principal, é o que a gente mais quer, né? E dentro disso, para que ela possa representar a seleção e os princípios do jogo da melhor forma possível. Então, ter a Thaís vindo de cima para baixo, mais ou menos, digamos assim, é um privilégio para a categoria sub-20, porque a Thaís já agregou muito do jeito de jogar, da energia da principal, junto com aquele período com a gente no Portugal. Assim como as atletas que também vieram da 20 e foram para a principal, né, dando tudo certo, quando elas estiverem novamente com a gente, eu tenho certeza que elas vão agregar muito a isso também, muito com a gente também. E como é que é para mapear essas atletas da base fora do país? Porque na sua última convocação, você teve 2 do Benfica e você teve 3 jogadoras de Liga Universitária Norte-Americana. Como é que vocês acham essas atletas? Perfeito. Esse mapeamento a gente tem tentado entender uma forma melhor da gente ampliar isso e ir para atletas que a gente realmente não conhece, né? Então essas atletas, elas já tinham passado pelas categorias de base do Brasil, da seleção brasileira, seja sub-17, né? Desculpa, seja não, né? Na sub-17, então elas já tinham passado, então com uma convocação, existia um mapeamento e também por eu ter vindo do esporte universitário norte-americano, então eu também tento me conectar um pouquinho mais, busco um pouquinho mais ali na NCAA, a gente busca informações mais... Você tem contatos lá, você tem contatos que você deixou na época de faculdade, é isso? Não necessariamente contatos, mas como pesquisar, né? Onde buscar, encontrar essas atletas que possam estar não só no esporte universitário, mas também nas escolas, né? Nas academies que a gente fala lá dos Estados Unidos. Então, pro lado dos Estados Unidos é um pouco mais fácil nesse sentido, mas o que a gente está querendo agora, cada vez mais, é descobrir como que a gente encontra atletas que já não foram mapeadas de alguma forma, né? Elas podem até, infelizmente, não terem sido convocadas novamente, mas elas tinham algum resquício da convocação delas, né? E Thaís Lima jogava pela base portuguesa, como eu falei. Vocês têm também o caso da Juju Harris, que poderia estar jogando pelos Estados Unidos, e as duas escolheram o Brasil. Perfeito. Por quê? Como é que você faz para convencer essa atleta de mudar aquela tendência ali de nacionalidade? Eu acho que a gente ainda no futebol feminino, a gente ainda não tem a nossa estrelinha ali, mas, né, na nossa camiseta, mas a gente tem uma estrela muito grande, né, que representa o nosso nome a nível mundial e principalmente como a nossa maior inspiração, né, que é a Marta, né? Então, essas meninas que estão em outros países, elas estão vendo a Marta, elas querem, né, sonham um dia estar na seleção brasileira. Claro que hoje a gente já tem várias novas referências, né, mas a Marta, ela foi a que mais se apresentou antes e que mundialmente influencia, impacta esse desejo, esse sonho das atletas de estarem ainda na seleção brasileira, de lutarem pelo Brasil e, obviamente, o nosso amor pelo futebol, né? O nosso amor pelo futebol, ele é brasileiro, ele não é só dos homens, mas ele também é nosso. Então, nós também, mulheres, a gente também é muito apaixonado por futebol e eu acho que isso se expande pelo mundo, né? Brasileiras também são apaixonadas pelo jogo e querem representar o seu país, Isso né? é muito legal, eu não esperava que você trouxesse essa resposta. Você, na conversa com elas trazem o nome da Marta? Eu quero jogar eu quero defender o país da rainha do futebol, esse é o meu país, esse é o futebol que me apaixona? Eu tenho certeza, assim, sabe? Até, por acaso, a Canalha, ela teve a oportunidade de fazer um treinamento lá no Orlando Pride agora, e ela me mandou uma foto, assim, do lado da Marta, assim, e falando como ela estava feliz de poder estar vivendo aquilo, de estar jogando com ela, de estar treinando com a Marta, mas mais do que isso, de poder estar treinando com a Marta, ter vindo para a seleção brasileira. Então, com certeza, isso ainda é uma referência mundial e a gente tem que aproveitar disso, né? E até uma coisa que a gente já conversou aqui, conversei até com o Cris Gambaré sobre isso nesse podcast, que é o depoimento da Marta na eliminação do Brasil na Copa Feminina da França 2019, que ela deu um recado muito contundente para as atletas mais jovens. É preciso
chorar no começo para sorrir no final. Ela entendia que aquelas atletas não estavam dispostas ao sacrifício, ao esforço, à parte ruim da conquista, né? Sim. E será que hoje a Marta vê esse cenário de uma forma diferente? Como é que você vê esse cenário das atletas mais jovens? Inclusive, eu usei essa fala dela no Sul-Americano, tá? Antes de um dos nossos jogos, eu fiz questão de colocar para as atletas sub-20 para elas não esquecerem. Porque nem todas sabem da história do futebol feminino, né? Por mais que a gente tente instigar isso nelas, nem todas têm realmente esse entendimento de como foi desafiador há pouco tempo atrás, né? A gente não precisa nem falar de muito tempo atrás. Pouco tempo atrás, entender como era difícil. Mas eu faço questão, e não só eu, obviamente, como vários senadores e, né, profissionais do mundo do futebol, de relembrá-las, não para que elas sofram, mas para que elas saibam que elas estão vivendo um momento muito especial. Um momento que muitas que estão hoje, até hoje, jogando, que gostariam de ter vivido, né? Então, às vezes eu vou até nos clubes, um exemplo disso eu percebo, eu vou nos clubes, ou enfim, até alguma atleta da seleção principal, quando a gente teve a oportunidade de estar com a seleção principal em Itu, e aí, tá me vendo? Vai me ver pra sub-20? Então, você vê que elas, né, muitas que viveram, não tiveram a oportunidade de viver, gostariam de estar vivendo. Então, eu faço questão de relembrá-las disso, né, pra que elas saibam que o caminho não foi fácil pra chegar onde elas estão, onde a gente tá hoje como modalidade, e que elas precisam representar, né, e que se a Marta ou qualquer outra atleta sair, que elas saibam e assumam que elas são as jogadoras da próxima geração e elas precisam assumir esse papel. Quero falar mais de Marta, mas me conta como é que foi em Itu, porque foi a gente apresentei a última convocação da seleção feminina, e a gente fez 3 convocações na sequência, porque a gente convocou pra sub-20, convocou para os amistosos da principal, que todo mundo esperava, né, contra os Estados Unidos, e para o período de preparação, que foi ali uma grande surpresa para quem nos assistia. Como é que foi esse período? Foi muito legal. Foi um período realmente onde a gente pôde ter uma imersão ali realmente com a seleção principal, né? Então, acompanhar o pré-treino. A gente quem? Foi eu, o Guilherme, que é o auxiliar técnico, e o Matheus, que é o analista de desempenho. Então, nós 3, a gente estava ali nessa semana, né, junto com a seleção principal, e dentro das nossas áreas, dentro das nossas funções, entender como que a seleção principal também se desenrolava, né, pré-treino, pós-treino, pós uma reunião tática, pós uma análise tática. Então, entender, foi muito legal, a gente conseguiu aprofundar bem como que eles trabalham, ter uma referência do trabalho deles, e, obviamente, ter uma referência da parte tática, né, que às vezes, como a gente está falando, no dia a dia, nem sempre a gente consegue estar ali tão próximo fazendo reuniões, porque está cada um planejando a sua data FIFA. Então ali foi uma grande oportunidade de troca sobre o jogo, de fazer com que o nosso elo ali também, sobre o que a gente quer de percepção, de visão do que a gente quer apresentar do Brasil, esteja cada vez mais alinhado no sentido, como eu falei, do DNA. Não da estratégia de jogo, da estratégia, da filosofia de trabalho, mas sim do DNA brasileiro. Porque a sua data FIFA e a data FIFA do Arthur são coincidentes, né? Então é muito difícil vocês poderem compartilhar esse momento prático da preparação. E ali vocês tiveram essa oportunidade. E com atletas que às vezes estão nas 2 seleções, né? Exatamente, perfeito. Então foi legal também observar elas ali nesse ambiente. E como a gente pode ainda... A gente tenta sempre passar dos limites com elas, né? Para que elas passem do limite delas. Mas ali dá mais chance de falar, nossa... ainda dá pra forçar mais, assim, sabe? Que às vezes a nossa mente é limitadora. A gente acha que tá passando do limite, mas ainda tem alguma crença que tá botando o limite ali. E olhar elas ali nesse ambiente onde estão as melhores jogadoras do Brasil, né? Naquele momento, realmente ainda faz com que, dá pra passar um pouquinho mais do limite com elas conseguem ainda mais, né? Muito legal. E a sua meta com a Copa Sub-20 é título, Camila? Sim, a gente para o que a gente trabalha, né? Quando a gente assume um compromisso, um trabalho, não tem outra meta. É ser campeão. Só que a gente nunca pode prometer isso, porque isso não tá na nossa mão. Isso depende de muitas outras coisas. Mas com certeza, a nossa meta principal é chegar na final e em busca de um momento histórico para a seleção brasileira sub-20. Não só porque eu percebo também que a gente merece esse momento, sabe? Assim, a gente merece estar numa final de Copa do Mundo sub-20 e lutar por um título, porque a gente vem batalhando e se desenvolvendo muito, sabe? Para que a gente possa estar no nível que a gente está hoje. Então, além, não é só sobre o campeonato, sobre o título ali, é além, é sobre a possibilidade de carimbar e trazer uma nova realidade para uma nova geração, sabe? Você está há pouco mais de um ano à frente da seleção. É o suficiente para ter uma meta tão ousada? A gente, né, eu acho que, obviamente, eu gostaria de ter tido mais tempo, né? Obviamente, eu gostaria de ter feito uma análise
prévia dessa geração 06-07. Mas eu também não posso usar isso como uma desculpa para onde a gente quer chegar, né? Eu acho que aonde a gente quer chegar não só depende disso, mas como a gente falou um pouco, depende também do trabalho que está sendo feito fora da seleção brasileira. E esse trabalho está sendo muito bem feito também. Então, os clubes também merecem esse reconhecimento da seleção brasileira sub-20 estar numa final, né, para que a gente possa realmente... Mas a gente também sabe que não é tudo, né? A gente sabe que o que a gente pode garantir e representar é um trabalho de muita dedicação, de muito estudo, de muito respeito aos clubes, de muito respeito à seleção brasileira e o que está por vir no ano que vem, que a gente também quer que, de alguma forma, isso impacte de alguma forma na nosso próximo passo. Não com as atletas ou comigo dentro do processo, que não é só sobre isso, mas é sobre o ambiente, sabe? Elas chegarem aqui sabendo que a gente é gigante. Que elas, as adversárias, né? Chegarem aqui sabendo o nosso tamanho a partir também do que você vai apresentar na Polônia com a sua equipe. Exato, exatamente. Como é que é essa relação seleção-clube? Você conversa com os treinadores dos clubes nas bases? Como é que é? Com certeza, né? Desde também que o Arthur entrou na CBF, ele também, e eu estava no clube na época, ele fez questão de ir com a comissão técnica lá e aproximar e tentar fazer essa relação mais próxima da seleção com o clube. Fez um encontro na Granja, né? Para que treinadores pudessem acompanhar. Eu não tive presente, mas um membro do Palmeiras esteve presente lá. E desde então isso me inspirou muito, porque quando foi nas Olimpíadas... Que na época você estava à frente da equipe principal do Palmeiras. Exatamente. Então me inspirou muito, porque quando chegou nas Olimpíadas, assim, parecia que era tipo nossa seleção, assim, sabe? Até eu falei pra eles, assim, depois desse sentimento, e eu falei, poxa, eu também quero que esse sentimento se fortaleça na base, né? Então a gente também tem feito esse trabalho. Isso é muito legal, né? Porque você se viu de um lado e depois você mudou, você estava num clube, você tinha aquela perspectiva, você tinha aquela perspectiva como treinadora de clube. Aí você vai pra seleção, você fala, opa, aquilo foi tão legal pra mim quando eu tava no clube, exato, eu quero replicar isso aqui. Exato. E ainda mais na base, né? A gente depende muito do clube, né? Porque é através do trabalho deles que o nosso é acelerado, que o nosso se desenvolve com mais velocidade, com mais intenção. Então, sim, a gente sempre tenta fazer. Inclusive, a gente fez algo muito legal antes do Sul-Americano, que foi, como era o Sul-Americano, o nosso pré-Sul-Americano era pré-temporada. Elas estavam de férias. Então, a gente se reuniu com todos os treinadores e coordenadores e conversou como que o clube poderia, nesse caso agora, fortalecer a gente, né? Ajudar a gente para que a gente pudesse fazer um planejamento. Então, a gente está sempre acompanhando nas visitas técnicas e também no dia a dia. Às vezes a gente manda uma mensagem, e aí, como que tá, como que foi, como é que ela retornou depois da convocação, ou o contrário, eu já recebi contatos de treinadores, poxa, ela voltou muito bem depois da convocação, ou ela jogou em outra posição, o que você viu dela? Então a gente tenta fortalecer sim essa comunicação, porque esse elo é muito importante. E nessas conversas, como é que vocês entenderam que os clubes poderiam ajudar mais vocês? Eu acho que com essa abertura mesmo, de entender o que a gente espera. Não é uma competição, eu não quero que a atleta também me veja como uma treinadora e que a minha ideia de jogo é melhor ou pior do que o treinador dela do clube ou a treinadora dela do clube. Não é essa a intenção, não existe uma competição ali, existe uma parceria. Então acho que essa sinceridade também, porque essa conversa não é só com os treinadores, é com as atletas também. Olha, vocês entraram aqui na seleção, tá aqui o que a gente vai fazer, tá aqui as nossas ideias, tá aqui o nosso planejamento. Saiu da seleção, obrigado, esquece, agora foco total e respeito total ao que está sendo feito no clube, né? E a gente cobra muitas vezes o maior investimento dos clubes às suas equipes femininas. E a gente está falando de equipe principal na maioria das vezes. Sim. Na base é ainda mais difícil? Com certeza, né? Eles ainda... Acho que a gente... Na verdade, eu penso por esse olhar, assim. A gente está tentando entender. A gente está no desenvolvimento, né? Então, a gente não chegou no fim de um desenvolvimento. A gente está dentro desse desenvolvimento agora. Todo mundo. O clube, as atletas, os treinadores, a seleção. Tá todo mundo nesse momento de desenvolvimento. Então, entender como que a gente se fortalece, eu acho que ainda é um caminho que a gente tem pela frente, sabe? A eliminação do Brasil agora na Copa Masculina fez muita gente se voltar ao trabalho que é realizado na base. Então a gente precisa ter uma base mais forte, a gente precisa ter um trabalho mais efetivo para ter uma seleção principal mais competitiva, finalista, campeã mundial novamente. Como esse trabalho precisa ser realizado na base em nome desse objetivo? Bom, eu imagino que o que a gente fale para o masculino vale para o feminino. Sim. E vice-versa.
Eu acho que é o que, pelo menos assim, do nosso lado, do feminino, assim, que a gente consegue falar mais, né? Eu consigo falar com mais propriedade, obviamente eu também acredito que seja muito parecido, mas é a capacitação profissional dos envolvidos nessa formação, né? A gente, primeiro, do nosso lado de cá, a gente não pode colocar também só a culpa no atleta, ou, enfim, a gente tem que trazer pra gente essa responsabilidade. Então, acho que é sempre seguir se capacitando e entendendo qual que é aquele momento e principalmente o que a gente quer daquele momento, né? Então, o que eu espero da minha equipe sub-20? Ela tá aqui pra servir a minha equipe principal? Não, ela tá aqui porque eu quero que ela já represente a característica, a ideia de jogo do clube. Então, acho que definir essas metas também é um caminho muito importante. O que eu espero da minha equipe profissional, da minha equipe de base, e quando eu falo da capacitação, conectando com a seleção, essa atleta ela vai chegar com a leitura de jogo melhor, ela vai chegar com a tomada de decisão melhor, ela vai chegar entendendo o que acontece a nível mundial. Então, quando esse profissional ele está mais capacitado, ele também consegue trazer essas referências a nível mundial, né? Porque, e também se abre mais, estuda mais o mercado do futebol feminino. E tanto que eu acredito que a Copa do Mundo aqui, ela vai dar essa visão para os treinadores de base, porque também a gente não tem tão claro até onde a gente quer chegar e o que a gente pode fortalecer para a equipe, para a seleção principal no caso, né? Para a gente formar atletas que cheguem na seleção melhores preparadas. Então acho que é isso, profissionais melhores, com ideias mais claras e um pouco do que está sendo feito, que é essa relação seleção-clube, né? Tá mais próximo. Então essa proximidade também favorece para que as atletas cheguem mais preparadas na seleção. Pela tua experiência, você entende que essa formação, esse olhar do formador pro atleta, ele deve se direcionar hoje prioritariamente para as questões técnicas, táticas, para as questões emocionais, para quais questões? Olha, quando a gente pensa, pelo menos trazendo para a sub-20, que está um pouquinho próxima da principal, acredito que na principal esteja até mais, assim, né? A gente percebe que elas já chegam um pouco, elas já estão preparadas, né? Elas já estão formadas ali, né? Claro que o que a gente vai agregar é uma categoria de transição, é uma né? categoria de transição. Então elas já estão quase no fim da formação delas ali. Claro que elas precisam de mais bagagem e é isso que a gente quer dar para elas. Mas eu acho que seguir trabalhando desse lado mental, ele é muito importante. Eu acho que isso é o detalhe, né? Então o detalhe, ele não tá na forma com que ela finaliza, tá na forma com que ela chega para essa finalização, né? A finalização, ela já tá apta a fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o lado mental é algo que a gente tem que seguir fortalecendo com certeza, porque tecnicamente, taticamente, a gente tem se desenvolvido muito. Como é que uma treinadora de seleção, vendo o jogo comandado por outro treinador de seleção, fico pensando assim, porque assim, o torcedor, o comentarista, jornalista, fica todo mundo ali, por exemplo, Brasil eliminado da Copa masculina, fica todo mundo ali cheio de opinião. Tinha que ter substituído diferente, outro tinha que ter batido pênalti, faltou isso, faltou aquilo na seleção. Aí você, que tem ali uma noção melhor do contexto, tá assistindo aquele jogo, aí você compreende melhor, você tem um olhar mais compreensivo em relação a todos aqueles atores ali, né, jogadores, treinador, ou não, você tem ainda mais opinião porque justamente você entende melhor esse contexto? Não, eu tenho um olhar mais compreensivo, assim, eu entendo, assim, sabe? Às vezes, obviamente, a gente torce, a gente quer, claro, né? A gente vibra pra alguma hora a gente se perde, mas o meu olhar tem sido muito técnico pro jogo, assim, né? Sempre tento olhar mais pra esse lado, de observar como que o treinador reage a um momento de caos ali no jogo, como que ele lida com uma substituição, como ele lida com um gol no último minuto. Então, eu tenho estado mais nesse olhar, mas, obviamente, né, pela seleção brasileira sempre tem aquele viés torcedora, lógico, né? Lógico, mas de qualquer forma, também, né, com muito respeito ao grande profissional que tem comandando a nossa seleção. Então não tem como trazer nenhuma crítica, porque realmente é muito mais pelo lado compreensivo, porque tem uma escolha ali e essa escolha ela precisa ser respeitada da mesma forma do jogador, né, que tá com a bola e toca para um lado, a gente queria que ele tocasse pro outro, tem que ser respeitada aquela decisão, né? A gente mora num país em que todo mundo acha que é treinador, né? A gente fala, gente, cara, a gente não tem como saber melhor do que o cara tá acompanhando todos os treinos, assim, tá com todos os instrumentos, as informações na mão dele. É difícil, às vezes, a gente aqui de fora ficar achando isso e aquilo. É uma loucura. Vocês dentro é que sabem melhor. E já que estamos falando de Copa do Mundo, você tem alguma opinião aí de favoritismo agora com aqueles que se apresentam pra gente hoje? Quartas de final, quartas de final acabaram, semifinalistas. Quem você tá apostando aí? Ou quem você tá querendo? Eu quero a Argentina, porque agora vai todo mundo me matar. Porque assim, brasileiro não pode torcer pela Argentina? Pode, eu torço pelo Sul-Americano, eu torci pelo
pelo Brasil demais, depois eu fui Portugal, que eu tenho dupla nacionalidade, mas agora eu sou argentina mesmo, quero Messi, quero um sul-americano no topo do mundo do futebol nesse momento. Com certeza ter um sul-americano no topo é sempre muito bom, né? Eu acho que isso fortalece muito pra gente. Mas hoje, nesse momento, de verdade, não é só porque eu tô falando pra você, mas eu tenho escolhido bons jogos, assim, eu quero assistir o melhor do futebol, sabe? Então, assim, é isso que eu quero na final, que vá pra lá as duas seleções que vão apresentar o melhor futebol. Isenta. Sai fora, pulei, em cima do muro. Pulou. Tangenciei, não quero responder essa pergunta. Vamos lá, falei na abertura que você já trabalhou, você hoje tá em seleção, já trabalhou em clube. Nas duas situações, você já esteve na base, no principal, então você foi principal no Palmeiras, em outros clubes brasileiros, você foi da base do Inter, você foi da seleção principal dos Emirados Árabes, agora tá na base do Brasil. É um trabalho sempre muito parecido, porque a natureza é a mesma, ou cada um tem a sua peculiaridade? Não, cada um tem sua peculiaridade, assim. Tem sido... Aí conta quais são essas peculiaridades. É muito desafiador, assim, é muito legal, assim, né? Você chega no Palmeiras, num clube gigante, com uma torcida enorme, que cobra, que quer ser campeão, acostumada a ser campeã, com atletas de altíssimo nível, né? Assim, que já estão formadas, né? Com atletas formadas. Na verdade... atletas mais experientes do que eu, né? Uma Andressinha, né? Uma Brenda, uma Amanda Gutierrez, atletas que, né? Que tem bagagem, que tem uma história, uma Poliana. Então, é um desafio diferente ali, né? Porque você sabe que você tem muito para contribuir, mas ao mesmo tempo você também quer sugar muito delas o que elas já vivenciaram de experiência dentro da modalidade, e você tem que ao mesmo tempo representar um clube que quer ser campeão, que quer mudar a sua história dentro do cenário brasileiro. Então, tem uma responsabilidade diferente de uma responsabilidade, por exemplo, de um internacional que está ali montando a sua primeira categoria de base e disputando o primeiro campeonato de base da história da CBF, 2019, né? E ali você já tem uma responsabilidade naquele momento de transição de categoria, né? Então, depois do Sub-18, elas já se tornavam profissionais. Então, ali é você ajudar elas nessa transição, né? E aí hoje é muito legal, mas aí hoje eu tive a oportunidade de ver ali, né, lá em Itu, Isa Reis, Isabela, que passaram por essa na base do Inter. E ver como é que foi essa transição. Então, mas pensando em trabalho, então essa é a diferença, né? Quando você vai para um Emirados Árabes que não tem nada, né? Que eu brinco que eu achei que eu tava indo lá plantar uma sementinha, mas não, eu tava indo lá preparar o terreno ainda, não tinha nem como plantar, então tá em outro momento de desenvolvimento, mas ali foi para viver uma experiência cultural de mulher, sabe? Eu queria entender como que eram as mulheres árabes, como que esse esporte é tão poderoso, né? Como o futebol ele é tão poderoso, capaz de romper tantas barreiras. Eu nunca tinha nem imaginado ir pro mundo árabe. E o que você entendeu? Porque é isso, é um país do Golfo Pérsico, que é uma região muito marcada pra gente pela opressão contra as mulheres. Exato. No entanto, é um país que tem uma cultura mais aberta, mais moderna. Você ali era mais que mulher, você era uma mulher imigrante, comandando uma equipe feminina de futebol que no Brasil ainda é transgressor. Como é que era isso lá? Como é que você se sentia lá? Como é que você era vista lá? Seu trabalho era visto lá? Então, era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Mas até mesmo por conta dessa questão cultural, tinha que ser uma mulher para comandar a seleção feminina, tá? Não era uma escolha, tipo, só técnica. Era uma escolha de... Não tem como um homem comandar uma mulher, entende? Nesse ambiente. Então, mas ao mesmo tempo, visualizar ali como eu iniciei falando, como o futebol é poderoso. Sabe, assim, de ver meninas ali que mesmo dentro de uma opressão muito grande, apaixonadas por futebol. E o futebol sendo a oportunidade delas também de vivenciarem o mundo, né? Apesar da gente ter saído só uma vez de lá para jogar contra outra seleção, mas ali tinha uma oportunidade, né? Delas estarem vivenciando essa saída. Talvez se não fosse através do futebol, talvez algumas não iriam sair do país se não fosse através do futebol. Então, assim, você vê eu vi por esse lado e eu era vista, né? Assim, por um lado... Tinha um lado meio revolucionário ali, né? Como você falou, tipo, o que uma brasileira veio fazer aqui, né? E treinar a gente, compartilhar. Mas teve um lado muito especial e foi muito especial poder ter essa experiência, conhecer as mulheres árabes, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande por elas. Uma delas, que não é emirate, né? Ela é árabe, né? E muçulmana também, mas ela não era lá dos Emirados Árabes, mas até hoje a gente se fala, e ela, professora, eu tô torcendo muito pelo seu sucesso. Eu também tenho algumas atletas Emirate que a gente ainda se alinha, mas assim, foi uma experiência muito, muito especial. Para além do trabalho, como é que foi viver
naquele país? Então, isso também foi algo que me deu tranquilidade de ir, né? Dubai é um país totalmente na verdade, os Emirados Árabes é um país de... Você morava em Dubai? Eu morava em Dubai. 80% da população é estrangeira, né? Então, isso facilita um pouco mais, né? É um país multicultural, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Conhecer conhecer o deserto, conhecer como que eles constroem a partir dali, mas ir numa praia. Então, assim, foi uma experiência, culturalmente falando, assim, também muito especial. Mas você ficou por tempo lá, né? Eu fiquei 1 ano e meio lá. Foi um tempo... o programado era ficar 2 anos. E aí, eu acho até que eu queria muito trabalhar, né? Então, assim, eu tava no momento da minha carreira que eu tinha acabado de ser campeã da 2, né? Brasileira da 2 com Red Bull. E eu queria entender como era trabalhar numa seleção. Então, além de querer vivenciar isso, eu também queria trabalhar uma seleção, né? Então, assim, eu queria entender como que era estar em outro país, como que era... dar treino de novo, né? Apesar de eu falar inglês, assim, como é que era dar treino em inglês, planejar dar treino em inglês. Então, eu também gostaria de ter vivido essa experiência. Mas acabou que eu tentei acelerar um pouco, acho que eu cobrei muito deles pra gente viver já essa experiência, porque eu tava nesse momento e eu queria compartilhar com os Emirados também esse momento, só que eles também estavam em outro momento. Então, obviamente, talvez eu percebi, e eles também, que talvez não era o melhor momento pra gente seguir juntos ali. Eu precisava de mais emoção e não só vivi mais emoção, como vim pro Real Brasília, que estava na zona de rebaixamento, né? Então eu tive... eu pude experienciar isso também quando eu saio antes dos Emirados. Eu pude experienciar algo que eu nunca tinha... que eu achava que eu ia viver, que é entrar no meio da temporada em um clube e o que você fez tá com na esse zona clube? De rebaixamento. Mantive eles na MU, né? Foi muito especial. Que é uma conquista, né? Que era a conquista daquele clube. Exatamente. Né? Se permanecer na 1. Falei que você já fez de tudo um pouco. Então, seleção, clube, base, profissional, dentro, fora do país, dentro, fora de campo. Falta comandar uma seleção masculina? Já pensou nisso? Olha, eu nunca tinha sonhado, assim, o futebol feminino sempre foi a minha vida, assim, sabe? Mas quando você vai vendo, assim, que no futebol masculino, assim, não existe, né? Tipo assim, praticamente não existe uma mulher comandando grandes momentos de uma seleção. Então, não sei, tem... Hoje tem na Bundesliga a primeira treinadora mulher, que é a Marie-Louise. Mas que ela era, na verdade, como é que se fala? Não é suplente, ela tava ali só pelo período que iriam contratar um novo treinador. Ela não tá mais lá? Não, inclusive ela vai assumir a feminina. Ela vai assumir eu lembro, time feminino. Eu perdi essa parte da história. Ela vai assumir o time feminino desse clube. Porque eu lembro que ela era da base e ela estava sendo preparada para assumir a equipe feminina principal. Perfeito. Só que aí vagou na masculina, ela foi assumir. E aí agora ela volta para assumir a feminina. É que assim... E no Brasil a gente tem na Chapecoense a Nívia de Lima como auxiliar técnica, né? Que também é um feito inédito dentro do Brasil. Então, assim... na verdade, é que o futebol feminino, ele é a minha vida, né? Então, assim, é difícil pensar nisso, mas eu acho que quando a gente pensa em romper barreira, quando a gente pensa em talvez deixar ainda um legado ainda maior, que é que uma treinadora mulher, ela tem a mesma capacidade de leitura de jogo, de tomada de decisão que um treinador homem, e se você faz isso numa seleção masculina, eu tenho certeza que isso ainda amplifica ainda mais o poder da mulher, né? Porque hoje, quando a gente já vê treinadoras mulheres campeãs do mundo no futebol feminino, então meio que já tá ali, meio que tudo bem, né? Meio que tá num ambiente dela que ela é capaz. Imagina, estourar uma boa ali pra uma seleção masculina, eu acho que iria tornar isso ainda mais potente do poder técnico da mulher, que é isso que eu sempre tento trazer, né? Claro que quando a gente está numa seleção, principalmente numa seleção principal, existe o poder da liderança, né? A gente sabe que é muito mais sobre liderança do que sobre ser técnico também. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa liderança tem uma questão técnica, tática ali, né? E que a gente tem um domínio total, né? E eu vi uma entrevista sua de anos atrás em que você dizia que uma mulher no comando de uma equipe masculina teria como principal desafio a gestão do grupo. Você ainda pensa assim? Por quê? Eu ainda penso assim, porque a gente tem algumas barreiras pra romper, de que a nossa forma... Porque, por exemplo, eu já tive uma vez que falaram pra mim assim, cara, o seu trabalho é muito legal, mas não iria funcionar no masculino. E assim, e essa pergunta que me instigou, né? Por que não funcionaria no masculino? Porque também já existe uma cultura de como esses atletas são formados, né? De como eles são liderados, né? De como existe essa troca de liderança, essa troca de comunicação. Mas você vê que já tem alguns clubes rompendo isso, né? O próprio Palmeiras do Abel é um clube que rompe essa forma de liderar o homem ali. Mas eu ainda acho que ainda existe um pouco desse... Talvez seria uma das formas mais difíceis de
de como eu lidero, né? Então, como seria liderar da forma com que eu lidero uma equipe masculina, entende? Como é a forma que você lidera? Com muita comunicação, com muita igualdade, assim, sabe? Eu trato, na verdade, eu costumo falar para as atletas que eu trabalho para elas, né? Que não que são elas que trabalham para mim, né? Então, essa troca, sabe? Essa troca de responsabilidade. Beleza, até aqui é minha responsabilidade. Eu li o jogo, eu encontrei os espaços, eu preparei o treino, mas, pô, daqui para cá é com vocês, né? Não tem mais como eu assumir essa responsabilidade. Então, essa é a forma com que eu tento liderar elas, com muita responsabilidade, com muito entendimento do jogo, com muito estudo do jogo. Então eu não sei muito bem como seria essa transformação pro ambiente masculino, sabe? Mas seria muito interessante experimentar. Não sei, enfim, sim, você é alguém, mas eu adoraria ver isso acontecer. Eu acho que por esse lado é o que eu mais gostaria de ver, sabe? Assim, o que é gerar essa forma que eu lidero num ambiente de um clube de uma seleção, de um clube masculino, né? Porque nas mulheres, obviamente, também existe uma aproximação muito grande ali, né? De tipo, putz, ela tá liderando desse jeito que eu nunca fui liderada, mas, pô, é uma mulher, né? Tipo, sabe assim, e é mais fácil eu falar isso pra ela, falar, cara, pô, né? A gente tá aqui junto nesse processo, né? Eu confio em você, confia em mim também, né? Então, eu percebo que tem essa facilidade também de ser de mulher, e eu não sei qual fácil ou como seria convencer, né, um homem a ir por esse caminho. Uma fala que é recorrente, que me incomoda muito, é quando as pessoas dizem que gostam de futebol, mas não gostam de ver mulher jogando futebol. E aí eu entendo que não é o problema da pessoa, não é futebol, o problema da pessoa é mulher, aquilo me incomoda. É um discurso que eu tento combater demais com os meus argumentos, mas acho que o seu argumento vai ser melhor que o meu, uma vez que muitas vezes existe a coisa da técnica. A técnica delas não é tão boa. E aí a gente revisita uma história que até favorece esse tipo de posicionamento, que a gente vem de uma base muito prejudicada para as mulheres ao longo dos últimos anos. Como é que essa base hoje, você ali numa categoria de base de consolidação técnica, de transição para o profissional, que tem um olhar a respeito do que está acontecendo no mundo todo, que argumento você dá para esse tipo de fala, para esse tipo de discurso? Bom, eu concordo um pouco com você, porque o futebol feminino evoluiu, né? Fisicamente, que era o que era argumentado anteriormente, que a gente era um esporte, era muito lento, a gente não tinha capacidade, a gente evoluiu muito. Que a gente não tinha goleira. Que nossos goleiros não tinham capacidade, então isso a gente evoluiu muito, né? E aí quando a gente vem junto com essa evolução física, obviamente o jogo fica mais rápido, o jogo fica mais dinâmico, o jogo fica mais agressivo, né? Então, assim, o jogo fica com mais combate, com mais ações acontecendo. Então, eu acho que isso é uma fala ultrapassada, eu acho que não combina, né? Eu acho que, obviamente, há um tempo atrás, anteriormente, quando a gente iria comparar muito pelo que você falou, pelo atraso, né? A gente é de uma modalidade que ela era proibida para a prática de mulheres, né? Então, a gente está falando de uma modalidade que começou 30 anos, sei lá, a Copa do Mundo feminina, a primeira Copa do Mundo feminina em 1991, aí você vai da masculina em 1930. Então, assim, então a gente está atrasado em termos de desenvolvimento atlético, digamos assim, né? Mas eu acho que em termos de jogo a gente igualou, a gente acelerou, né? Tanto que uma outra fala junto vinha isso, né? Nossa, como é bom treinar mulher, porque mulher tá sempre disposta, quer aprender, porque a gente queria diminuir esse gap. E já foi diminuído. Hoje você vê jogos excelentes, os mesmos tipos de gol que você vê no masculino, você vê acontecendo no feminino, né? Claro que a gente tem alguma característica outra diferente, que o nosso jogo permite que aconteça mais e que torna o jogo até melhor, que são as combinações ofensivas. A gente consegue, tem mais espaço ainda para fazer mais combinação ofensiva, para fazer mais ações que o jogo pede e que é para isso que você assiste futebol, né? Como é que você vê a base feminina brasileira hoje numa perspectiva mundial, na comparação com a de outras seleções? Porque a gente tem uma hegemonia sul-americana, né? A gente vem do 11º título sul-americano. Mas e no mundo? Olha, eu vejo o que eu acho que todo mundo viveu um pouco disso. Talvez não todo mundo, porque eu não consigo falar com todos os senadores, mas os que eu já tive a oportunidade de conversar, a nossa base ela é muito boa. E ela tá num momento muito bom. Só que agora, quando você leva isso para nível mundial, não é que a gente tá atrás, porque a gente não conseguiu um título, não é que a gente tá atrás. A gente, muito pelo contrário, eu acho que a nossa base, a nível de competições, a gente tá na frente. Eu acho que agora é conseguir tornar isso um título, tornar isso uma final, né? E é por isso que a gente tá com esse desejo tão grande de fazer isso acontecer, porque a nossa base não tá para trás.
A nossa base, ela tá acelerada. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-16, o campeonato, o que tá vindo da base, agora a obrigatoriedade da Conmebol com o Campeonato 15, né, Sub-15, a Liga Evolução Sub-15. Isso tudo tá fazendo com que a gente evolua com uma velocidade boa. Agora é conseguir levar isso para o nível mundial, né? E a gente espera que isso seja agora, esse ano, né? E que a gente venha como inspiração também nas Olimpíadas passadas, que a nossa seleção chegou na final. Então a gente também está tentando trazer esse desejo de uma final a nível mundial, que é onde a gente quer estar. Então, mas eu vejo que a gente está num caminho muito bom e eu vejo as nossas atletas preparadas, eu vejo um bom número de atletas realmente no nível mundial muito bom. Agora é manter e ir atrás desse calendário. É um gargalo que já foi maior. Perfeito. E eu vejo muitas iniciativas para que a gente passe por cima desse obstáculo. Então, hoje a CBF tem o CBF Transforma. Sim. E é legal, enfim, eu vou falar aqui no básico, mas é até legal você falar mais sobre isso. Então, a CBF é um programa de fomento, a CBF dá recursos para as federações estaduais para que elas movimentem os seus campeonatos estaduais e dá vaga no Brasileirão, no Campeonato Nacional, a partir desses estaduais de base. Perfeito. Então, assim, o que isso já resolveu ou que isso tende a resolver em relação à formação? Porque quando você dá calendário, quando você traz campeonatos, você promove o exercício daquela atividade, você faz com que as atletas se formem técnica taticamente, né? Perfeito. Eu acho esse programa fantástico, assim, acho que é um programa que tá, você já vê, né, se eu não me engano, acho que já tem alguns estudos lá na CBF de quantas atletas já estão sendo beneficiadas por esse programa. Mas, do meu ponto de vista, que eu acho que a gente talvez esteja atrás dos outros países, seja a massificação da nossa modalidade, né? Que é a quantidade de atletas que têm acesso a esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele já está acontecendo, ele é um fato, ele está acontecendo. Agora, acho que o fato é a gente conseguir fazer com que esse número de atletas que estão tendo acesso a isso triplique, quadruplique dentro desse processo. Então, eu acho que o CBF Transforma tem um potencial também para isso. Não só para fazer com que gire as competições, mas para que mais atletas tenham espaço e oportunidade de serem vistas, de jogarem, porque às vezes elas não têm oportunidade de jogar só de treinar, ou treina só com o menino, aí não tem oportunidade de jogar. Então, acho que esse é o grande... Eu acho que esse também pode ser o nosso foco, massificar a modalidade, sabe? E é um trabalho já voltado para futuras novas competições, então ter Copa do Brasil de base, e aí isso tudo me faz pensar no GT da base, né? Que está em curso. Perfeito. A gente já teve porque eu apresentei as 2 primeiras reuniões do GT da base, que é o grupo de trabalho da CBF voltado para as categorias de base. Perfeito. Eu fico sempre muito impressionada com o que eu vejo naquele palco, eu apresento, desço e fico ali na audiência aprendendo com o que é dito ali. Então eu vejo palestras, conteúdos extremamente consistentes, interessantes, relevantes serem apresentados, discussões acontecerem de forma propositiva e vejo a cada reunião a realidade sendo melhorada, mudada com perspectivas. Mas como é que você, porque aí sou eu, leigamente ali, uma pessoa de fora, analisando aquilo, como é que você vê isso sob a ótica do feminino? Não, eu vejo um espaço excelente, né? E é o espaço não só de oportunidade para debater e aprender também com a base masculina, né? Porque a nossa base, ela é muito nova. Então, ali também tem um espaço de aprendizado, né? De entender o que vem dando certo para a base masculina e o que a gente acha que pode dar certo para a base feminina. E em termos da base feminina, também é um espaço para que os profissionais do futebol feminino também estejam reunidos ali, né? Então, é um momento também da gente se encontrar ali também e alinhar algumas referências, alguns parâmetros para o desenvolvimento da base, né, a nível nacional. Então, acho que tem sido um programa muito legal, concordo com você, de muito aprendizado, de abrir a mente, de fazer com que a gente nunca esqueça, e eu sempre me cobro para isso, para nunca achar que a gente chegou no fim da nossa evolução, da nossa experiência, né? Assim, eu quero ser mais experiente, eu quero conseguir debater mais sobre o jogo. Então, da gente conseguir seguir sempre com a cabeça aberta, porque talvez tenha alguma coisa ali que vai gerar novos pensamentos ou trazer um antigo pensamento que ficou para trás ser aflorado de novo, né? Agora, uma coisa que eu gostei muito na última convocação da seleção feminina é porque a gente fez primeiro a sua convocação, abriu para perguntas, depois fez as convocações do Arthur, abriu para perguntas. E no momento em que abrimos para as perguntas a você, as perguntas vinham com muita propriedade. Sim. Os jornalistas estavam preparados para perguntar sobre a base feminina. Sim. E ali eu falei,
Cara, nesse tempo em que o futebol evoluiu para as mulheres, o conteúdo, o repertório da imprensa também. Perfeito. E isso é muito legal. Tá todo mundo numa preparação muito crescente, muito positiva, né? É isso. E eu também fico muito feliz, né? Também me surpreendeu também a quantidade de perguntas. E, de novo, assim, isso é uma alegria muito grande, porque a Copa do Mundo ano que vem aqui no Brasil, ela não vai impactar só atletas, treinadores, ela vai impactar todo mundo. E a gente tem que estar pronto, né? Porque eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente mostrar como o futebol feminino brasileiro tem se desenvolvido, né? Não só através da seleção brasileira, que obviamente é o nosso principal foco, né? A gente tá todo mundo trabalhando para que a gente represente da melhor forma possível a seleção brasileira no ano que vem, mas mais do que isso, né? O ambiente do futebol brasileiro, né? Todos nós mais preparados para a Copa do Mundo Feminino 2027 no Brasil. Exato. E eu tenho dito, assim, quando eu vejo pessoas realmente interessadas falando sobre Copa Feminina, eu não vejo simplesmente elas falando da competição. As pessoas realmente engajadas, elas estão falando do pós-Copa, elas estão falando de legado. É isso. Que legado você espera? Como eu falei, eu espero que o esporte seja massificado assim mesmo, assim, sabe? Espero que qualquer menina, em qualquer lugar, em qualquer... Obviamente, não qualquer lugar, que a gente sabe que o nosso país é muito grande, mas que que esteja mais fácil, que o acesso ao futebol seja mais fácil para as meninas, assim, sabe? Que ela consiga entender que tem um caminho e que ela perceba esse caminho também, né? Então, hoje eu posso ser da Sub-15, depois da Sub-17, depois da Sub-20 e depois da principal, não só dentro da seleção, mas dentro do meu clube, dentro do meu estado. E então, o que eu mais espero de legado é a massificação da modalidade. E você ir rodando o mundo, conversando com representantes de outras seleções, você estava no sorteio dos grupos da Copa Sub-20 na Polônia, com outras pessoas que representam outras seleções, outros países. Que expectativas você vê nelas em relação à Copa que vai acontecer aqui? E aí, a Camila, que está dentro da CBF ali, vendo o trabalho desenvolvido pela seleção anfitriã, como é que vê a perspectiva dessas expectativas serem atendidas ou superadas? Eu acho que vai superar. Eu acho que quando o mundo chegar aqui e entender o quanto que o futebol feminino também faz parte hoje da nossa cultura, né? Faz parte de muitas mulheres que estão sendo privilegiadas e influenciadas e impactadas pelo futebol. Eu acho que vai surpreender, porque eu tenho certeza que vai ser a porta para essa massificação. Então, eu acho que quando essas meninas tiverem o espaço para poder ir aos jogos, assistirem jogos de altíssimo nível, e também as outras seleções entenderem que a gente tem muito talento, tem muita menina que gosta de futebol, que o nosso país também ama o futebol feminino, eu acho que isso vai ser, eu acho que essa superação, essa expectativa que vai ser superada de quem tá de fora para cá. E olhando quem tá fora, tá com expectativa alta também. Eles estão ansiosos para que essa Copa venha pro Brasil, e porque eles também sabem que vindo pra cá, não só em termos do Brasil, mas na América do Sul, existe um povo muito apaixonado por futebol, né? A minha menina, tem uma menina de 10 anos, a minha menina tá louca com a Copa do ano que vem. A gente já falou, assim, julho do ano que vem, porque já sei, em algum momento das férias escolares a gente ia... Essas seriam as nossas férias, a Copa do Mundo Feminina seriam as nossas férias, e agora a lei sancionada já diz que agora férias do início ao fim. Mas você sabe que aí eu fui entender e estudar, parece que em 2014, quando foi a Copa masculina, teve uma lei semelhante, decretando férias escolares também no período da Copa, e que não rolou, porque aí depois houve uma série de argumentos que haveria comprometimentos ao calendário escolar, ao Enem, às famílias, e acabou não acontecendo. Você acha que dessa vez deveria acontecer por alguma razão diferente? Eu acho. Eu acho, com certeza. Não sei. Não, com certeza, é diferente, né? Imagina, é a primeira Copa do Mundo que tá vindo pra América do Sul, né? É assim, é o primeiro momento que o mundo vai entender como que o futebol de mulheres está acontecendo aqui, não só através das atletas, dos treinadores, mas também das jornalistas, enfim, de todo mundo que está envolvido no futebol feminino do Brasil. É muito histórico. É muito histórico, então eu acho que sim, eu acho que é um momento que se não se ir para todos os eventos, grandes eventos no Brasil, mas esse deveria ser férias e que todo mundo pudesse ser liberado para vivenciar esse evento. Quero muito. Pensando nessa Copa de 2027, conversando com Cris Gambaré, que foi minha primeira convidada aqui, perguntei para ela, porque agora tem uma obrigatoriedade da FIFA para as comissões técnicas das seleções em eventos FIFA, que você precisa ter 2 mulheres na sua comissão técnica, sendo que uma delas treinadora ou auxiliar técnica. Essa pessoa ainda não existe, essas pessoas não existem na nossa comissão. Perguntei pra Cris quem seria a auxiliar técnica em que eles estavam pensando, e ela disse que num primeiro não sabem, mas que num primeiro momento estavam olhando internamente, estavam olhando pra vocês. Então falou de você, da Hilane, da Bia. É uma vontade que você tem?
Com certeza, né? Eu acho que estar numa Copa do Mundo e também representar o Brasil, né? Ainda mais representar o Brasil é um sonho, né? Então, obviamente, se a CBF me convocar para essa missão, estarei muito aberta e com muita ansiedade para viver esse momento. Agora, quando você saiu do Palmeiras para assumir a seleção, você largou ali um projeto muito promissor, né? Você vinha de um título de 2024, foi campeã paulista nos pênaltis, em cima do Corinthians e tal, e tanto era promissor que no ano seguinte quem assumiu no seu lugar, a Rosana Augusto, ela foi novamente campeã estadual, foi campeã da Copa do Brasil, e aí você larga aquele projeto em nome da seleção sub-20, por quê? Porque era seleção ou porque você queria voltar a trabalhar com base, com formação? Porque, assim, eu gosto muito da base, tá? Não me leve a mal, eu gosto muito da base, da formação, mas com certeza ser a seleção era diferente, né? E além disso, o que a gente acabou de falar. Estar na CBF no ano da Copa do Mundo Feminina aqui também era um desejo de estar mais próximo, de vivenciar isso próximo ali, né, da comissão, como que eles estão se desenvolvendo, como que está sendo, qual a expectativa, né? E, obviamente, fazer parte de alguma forma, tecnicamente falando, né, desse momento. Mas, com certeza, através da Seleção Brasileira Sub-20, também vivenciar um grande sonho que era estar num campeonato mundial, né? Estar numa Copa do Mundo. E obviamente, a gente não tinha vaga, né? Tinha que ganhar o Sul-Americano ainda para poder vivenciar isso. Mas esse também foi um grande desejo, assim. Então, de entender como estava a base, não só a base brasileira, mas a base mundial, porque essas jogadoras, elas estão num momento muito importante de transição, né? E se você pegar, essas são as jogadoras que vivenciaram a mudança, né, da regra de 2017. São elas, né? Se você pegar elas em 2017, elas tinham 10 anos, não é isso? Se eu não estou enganada, elas são 07, 06, então elas tinham 9, 10 anos. Então, elas fizeram parte desse momento. Então, eu queria ver também como que estava vindo essa geração que vivenciou a mudança da regra da Conmebol e que estavam sendo beneficiadas por essa regra. Então, era um desejo grande também de poder ver isso dentro de uma seleção brasileira. E o que você viu? Que a gente está num ótimo caminho. Eu tô muito feliz do que eu tô vendo. Muito feliz, assim mesmo. A Isa Reis, que você pegou lá em 2019, a Isa Reis hoje, em 2026, é uma atleta com todo o potencial que ela poderia ser? Ela é uma atleta com todo o potencial que ela poderia ser. E aí, exatamente, só que ela tinha 18 anos já e não tinha vivenciado tanto a formação antes daquilo. É isso, porque, né, a gente tá falando de uma atleta do principal, da seleção principal hoje. Mas hoje você tá falando de uma atleta que tem 20 anos, mas ela não tá, ela 19 para 20 anos, mas ela começou a carreira dela com 15. Sim. Então, e ela tá sendo beneficiada pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-16, desde o início do caminhar dela, né? Então, poder ver isso, assim, é muito especial, assim. Eu tenho certeza que, da mesma forma que então, eu vi a Isa Reis em 2019 e vejo ela agora, 8 anos depois, eu tenho certeza que essas atletas que eu tô vendo agora, daqui 8 anos, nossa, pode esperar, assim, ainda mais delas, porque elas estão vindo muito preparadas. Preciso de perguntar como é que era a sua relação com Leila Pereira no Palmeiras, porque, assim, você conquista esse título estadual sob o comando de uma mulher que é um ícone do futebol brasileiro, que participava quanto ali do teu dia a dia? Eu gostaria de ter vivenciado muito mais a Leila, né? Mas a gente o futebol feminino do Palmeiras é em Vinhedo, né? Então ainda tem um pequeno distanciamento ali da sede principal. Então era muito mais o elo através do diretor, né? Do Alberto, do que necessariamente da Leila, mas ter ela ali dentro desse processo e ver ela como uma mulher presidente de um clube gigante como o Palmeiras é uma grande inspiração. Sim. E a forma com que ela lida com o caos, né? Eu acho que ela também é uma grande referência nesse sentido. E foi especial poder fazer parte de um clube comandado por uma mulher, sem dúvida nenhuma. E hoje você é novamente comandada por uma mulher. Uma outra mulher. Que é a Cris Guimarães, vocês têm uma troca maravilhosa, né? Que também é uma honra, a Cris sabe disso. Também, né, eu acho que esse também é um outro fator interessante, né? De poder ser comandado por uma mulher, de ser liderado por uma mulher, é algo que me agrada muito, e eu tô muito feliz de estar sendo comandada pela Cris. A Cris é uma grande referência, né? Antes mesmo, né? Obviamente, de eu assumir, mas agora no dia a dia ali com ela também tem sido uma troca muito especial, uma troca de muito aprendizado, onde eu tô aproveitando de estar com uma líder tão experiente como a Cris, né? Muitos componentes formaram, sedimentaram a treinadora que você é hoje, né? Então a gente teve a jogadora que você foi, a gente teve a estudante de educação física que se formou nos Estados Unidos, a pessoa que abriu uma escolinha de futsal para formar meninas muito jovens. Como é que cada uma delas hoje está
representada no que você faz? Eu acho que quando você trabalha com o ser humano, então tudo isso me deu brecha para poder entender, me deu bagagem, né, para poder entender melhor o ser humano, para poder entender que ali a gente não está lidando só com uma atleta, a gente está lidando com uma mulher em formação, com uma mulher que faz parte de um país que ainda tem enraizado, né, uma cultura machista, que vem sendo quebrada através de outras mulheres que têm galgado grandes caminhos. Então, eu acho que cada passo que eu fui dando, eu fui me preparando para poder liderar mulheres, assim, para poder liderar novas mulheres, para que elas virem novas líderes, para que a gente possa realmente fazer uma transformação cultural, né? Porque uma transformação cultural é isso, né? São anos com algo sendo enraizado dentro dessa cultura, e para você poder quebrar isso, precisa de multiplicar as lideranças, precisa de multiplicar as histórias, multiplicar o acesso, né? Então, eu sei que eu venho de um lugar com privilégios. E eu precisava compartilhar esse privilégio, né? Então, eu fui para os Estados Unidos em 2005, né? Então, ali naquele momento, poucas mulheres tinham tido essa oportunidade de vivenciar uma cultura de um futebol feminino, né? Então, os Estados Unidos, ele já tinha ali sido campeão do mundo, ele já tinha vivenciado o futebol feminino, é a cultura deles, né? Então, poder vivenciar essa experiência, vindo de um país que ama o futebol, eu não tinha como não voltar para cá e compartilhar. Então, isso é um dos motivos. Então, assim, todas essas experiências foram me moldando, que eu sei que é porque eu venho de uma família que me deu esse suporte, e aí eu aprendi a falar inglês. Então, tudo isso foi me dando mais brecha para falar mais. Então, hoje por que hoje eu consigo estar num programa da FIFA? Porque eu falo inglês. Por que você vai... O inglês me deu essa possibilidade, mas como é que eu cheguei no inglês? Então, assim, tudo isso que eu fui vivenciando foi através do futebol também, né? Então, eu não tinha como não devolver pro futebol da forma com que eu tô fazendo, porque o futebol me preparou, e todas essas oportunidades que vieram vindo através do futebol foi me moldando para que eu pudesse entender que do meu privilégio, que eu pudesse compartilhar com outras mulheres, né? Quando você fala do programa da FIFA, você tá falando da mentoria? Da mentoria, né? Não só esse. Você não obrigatoriamente precisa falar inglês, mas facilita para eles, né? Porque aí você consegue se conectar. Apesar do meu mentor ser português, facilita para que ele me coloque... É uma mentoria, é um trabalho, é uma mentoria só para treinadoras mulheres. Isso. E os mentores são sempre homens ou não necessariamente? São homens e mulheres. Não, tipo, o Arthur, por exemplo, ele é mentor da treinadora mexicana, por exemplo. Então, não necessariamente, mas são treinadores de seleção. E o seu mentor é o Francisco Neto, que é treinador da seleção principal portuguesa. Perfeito, exato. Então, é isso, né? Como é que funciona? É muito legal. É um programa, assim, que ele exatamente isso que ele quer. Ele quer potencializar treinadoras, né? Então, a gente se encontra ali no primeiro momento, se conhece, faz um workshop, conhece outras treinadoras, vive esse ambiente da mulher, né? De como é ser mulher dentro desse ambiente, mas não no olhar do que a gente não tem, mas no olhar do que a gente pode construir. Então, tem sido muito legal uma troca, né? Você poder... porque eu tô aqui agora do lado do Arthur e podendo trocar com ele, mas imagina você ter acesso a um treinador de seleção principal que vem de outra cultura, que vem de outra formação. Então, agora eu tenho ido por esse lado junto com o Francisco, né? Como que é a formação de treinador português, que é tão falado, né? Isso é legal. O olhar deles. A gente fala tanto dessa escola técnica portuguesa e você tá bebendo ali direto da fonte. É isso. O que você tá pescando dessa escola? São treinadores com uma base muito estudiosa, né? São treinadores que têm uma base que vem muito da ciência, né? De uma referência metodológica, né? Muito grande. E que, ao mesmo tempo, me incomoda um pouco, porque a gente também tem essas referências metodológicas aqui no Brasil. O problema é que quando você estuda, você acaba estudando referência metodológica de fora, mas a gente tem essa referência metodológica aqui no Brasil, né? Mas enfim, isso é para outro momento, né, Elisandra? Mas é isso, tem sido muito legal, tem sido uma experiência de poder entender também um pouco mais o futebol a nível mundial e principalmente a nível europeu, né? Até porque ele tem muita experiência, então o que eu tenho tentado pegar é a experiência dele na Eurocopa, a experiência que ele tá tendo de classificar, de mudar essa realidade da seleção portuguesa, né? Que é uma seleção de um país pequeno, como que ele transfere o que eles estão fazendo no masculino pro feminino, né? Que a gente vivenciou um pouco lá no GT, da formação dos clubes, como que é o processo de formação dessas atletas. Então tem sido muito legal e ao mesmo tempo ainda ter duas atletas que estão em clubes portugueses, aí tá sendo ainda mais legal ainda. Essas duas atletas do Benfica, muito legal. Entender um pouco esse
esse outro olhar de um treinador de outro país, né? De outra cultura. Falando de experiência e referência, eu não queria terminar aqui sem você contar que você já jogou contra a Marta, né? É isso, nossa, que inesquecível, né? Você jogar contra a Marta ali, uma atleta melhor do mundo, que já tinha ido, né? Já tinha galgado esse mundo inteiro aí, foi muito legal. Não só contra a Marta, mas contra a Aline Pellegrino também, né? Mulheres que hoje são uma grande referência pra gente aí, né? Então foi muito especial. E o que dizer pra mulheres que hoje queiram trabalhar com futebol? Como é o caminho pra elas hoje? O caminho já tem um caminho trilhado, né? Um pouquinho, né? Não tanto ainda, a gente ainda tem um caminho ainda grande para seguir abrindo, portas para abrir, mas já existe um caminho trilhado, né? Um caminho de formação, né? De CBF Academy, de você ir galgando as suas licenças. Hoje você já tem, quando você falou, né, que eu tive que abrir minha escolinha, é porque eu não tinha onde vivenciar essa experiência. Eu queria ser treinadora de mulher, de base, eu não tinha para onde ir, porque eu sou de Brasília, né? Que talvez quem era de São Paulo, quem era do Rio, talvez já pudesse, mas eu também acho que não devia muito. Ser difícil, não era tão fácil, né? Mas hoje já tem, né? Hoje você já tem clubes com categorias menores, onde você possa testar, onde você possa treinar. Claro que eu ainda acho que existe um caminho de investimento, tá, Lisandra? Então, assim, quando eu falo de investimento, quando eu fui lá pro Inter em 2019, o meu salário pagava meu aluguel e sobrava ali um negocinho, entendeu? Então, assim, foi com um olhar de investir na minha carreira. Então, a gente ainda precisa de mulheres que tenham esse olhar também. Ainda não tá galgado tudo, mas já tem um caminho um pouquinho melhor ali para elas seguirem e que elas sigam se capacitando, acreditando que é possível, encontrando o caminho delas, porque a gente pode sim ter referências masculinas, como eu tenho muitas, como o Arthur Elias sempre foi uma referência de treinador para mim também no Brasil, né? Mas como eu tive a Emily, como eu tive a Tatiele, como eu tive outros treinadores que são referência, mas que agora, ainda mais, a gente vai ter a oportunidade de ter referências a nível mundial ano que vem aqui. Então, que elas traçam as referências delas, o caminho que elas querem seguir, e estudem. E nunca achem que chegaram no melhor momento. O melhor momento é sempre o próximo. O que você já viveu no futebol por ser mulher? Eu já vivenciei muitos desafios, mas eu escolhi por um caminho, Lisandra, que é assim, ó. Eu quero falar sobre os meus desafios, com certeza, mas eu quero falar sobre os meus desafios dentro de campo, né? E dentro de campo, os meus desafios é que eu tenho que estudar mais, eu tenho que comprovar mais, eu tenho que falar 3 vezes mais a mesma coisa, mas é esse o caminho que eu escolhi. Então, eu escolhi pelo caminho de usar a minha voz através do meu trabalho, que é os times que eu represento, e o caminho tem sido bom, que ainda tem sido representado com os títulos, né? Melhor ainda, mas o que eu quero representar mesmo é o caminho do trabalho, e que elas possam encontrar o caminho delas, e que pode ser diferente do meu, né? Que não precisa ser igual de ninguém, cada um, e isso é o mais importante, encontra o seu caminho, né? Encontra o caminho que você quer seguir e vai nele, acredita, e no momento que tiver difícil, esse é o melhor momento. Do ponto de partida onde você está hoje, onde você quer chegar? Eu quero poder seguir levando o nome do Brasil para frente através da formação de treinadores, né? Que não só da formação de treinadores, desculpa, mas através do nome do treinador, assim, que o mundo entenda que o Brasil tem treinadores de altíssimo nível, e que talvez dentro desse mundo tenha uma treinadora ali também que compreende. Então, o que eu quero é que o Brasil seja visto como formadores de treinadores, e obviamente eu quero estar entre esses melhores treinadores do mundo. Essa treinadora que chama atenção pela boa comunicação é o quê? É o AIS da preleção, é isso? É isso, né? Uma treinadora que consegue não só... A gente fala muito, né? Talvez você saiba mais do que eu disso. Se comunicar também é sobre ouvir, né? Mas que eu consiga ouvir também minhas atletas, que eu consiga ouvir os profissionais que trabalham ao meu redor, né? Que através de mim eles também possam se sentirem representados também através do que eu posso falar, né? Então, acho que é isso. Acho que a comunicação, ela vem desse ouvir e desse evoluir, né? Eu quero sempre ser melhor, assim. Cada dia eu quero dar um passinho de alguma coisa que na minha percepção eu não fui bem ontem, que eu possa ser melhor hoje, né? Mas eu venho aqui me comunicar toda preparada, né? Eu faço meu roteiro, estudo você. Quando você vai pra preleção, você prepara aquele texto que você vai dizer, ou é do coração ali espontâneo? A gente prepara, mas nem sempre a gente consegue seguir o roteiro. Mas eu tento me preparar, tento entender para que eu fale da melhor forma possível, né? Que eu também me expresse com mais clareza ali, porque
obviamente, a gente tá na emoção do jogo, assim como elas, mas ali a gente tem que estar um pouco mais fria do que elas, pelo menos, né? Então eu tento me preparar para uma preleção com bastante clareza, mas a gente também fala internamente como treinadores, né? Na preleção já é o momento final, né? Eu já tive uma diretora que ela falou assim, depois da minha preleção, ela falou assim, gente, esquece tudo que ela falou, só vai e faz o gol. falei, pô, beleza, simplificou minha preleção, né? Beleza. Mas eu arrasei aqui, como assim esquece? Mas é isso, né? É um momento já final ali, a preleção é um momento só de realmente preparar os atletas para que elas saibam que elas estão prontas para o que elas vão vivenciar do jogo, né? E aqui, Camila, a gente acaba sempre com esse mantra aqui, que é o pode questionar. Então, queria te perguntar hoje, você pode questionar o que você questiona em busca de mudança? Eu questiono, acho que o meu sonho é o que eu questiono, assim, é a massificação da modalidade, assim, sabe? Tipo, por que a gente ainda não massificou o futebol feminino no Brasil, entendeu? Acho que esse é o meu grande questionamento. Mas eu tenho o questionamento com esperança, desde que eu parei de jogar futebol, que foi quando eu criei minha escola de futebol de base, foi para isso, para meninas novas poderem ter acesso à modalidade, meninas que ainda não sabem jogar tão bem quanto outras, né? Então acho que o meu grande questionamento é esse. E que daqui a pouquinho você já não se faça mais essa pergunta. É isso. Cara, adorei. Quis muito você. Obrigada. Desde antes do começo. Tô muito feliz. E a gente tá encerrando a primeira temporada com você, Camila. Então, ó. Não foi o início, mas foi o fim, né? Exatamente. Eu tô encerrando, ó, com estrelinha. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Lisandra. Obrigada. E saiba também que você faz parte do nosso trabalho. A forma com que você também se comunica faz com que a gente evolua como modalidade e também como mulher. Obrigada também e parabéns. Fico feliz. E vou estar sempre à disposição desse esporte, dessas mulheres e dessa causa. É isso, vamos pra cima. Vamos juntas, obrigada. Manda ver nessa Copa Sub-20, que ano que vem a gente brilhe também na Copa Feminina no Brasil. Sucesso em tudo. Obrigada pra você também. Obrigada a você, muito obrigada a você que nos acompanhou nessa primeira temporada. Obrigada a todas as convidadas que passaram por aqui. O Pode Questionar tem como objetivo dar luz às grandes mulheres do esporte brasileiro, aos grandes trabalhos que elas desenvolvem, ao que elas fazem, ao que elas pensam, como elas refletem. Então foi um prazer tê-las todas aqui, foi um prazer compartilhar isso com você. Saio daqui desse episódio, dessa temporada, muito feliz e com uma grande expectativa pela próxima. Um beijo grande e até a próxima.